Olá, galerinha, bem-vindos ao canal Intelectualmente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, eu sou a Monielle Souza, juntamente com os meus colegas Armando Souza e Carolina Brandt, alunos do curso de Licenciatura Plena em Educação Física do campus Doutora Josefina Demes, da Universidade Estadual do Piauí. A gente utiliza esse espaço como espaço de troca com vocês, para debater sobre as atividades, sobre as disciplinas pertinentes do nosso curso e afins. Antes da gente continuar, eu queria pedir para vocês ativarem as notificações, se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos e darem muito like para incentivar a gente a continuar. Hoje a gente vai se aprofundar na disciplina de Filosofia da Educação, propriamente no assunto os sujeitos da praxis, o educador e o educando. Inicialmente, para a gente compreender um pouco sobre os sujeitos da praxis, é necessário fazer uma análise sobre o ser humano. Então, pela perspectiva filosófica e científica, o ser humano é todo animal capaz de raciocinar, de ter senso de raciocínio, de usá-lo para resolver seus problemas e suas próprias questões. O ser humano é uma totalidade, em matéria, o que quer dizer que ele pode ser individual e ser coletivo. Individual por ser capaz de resolver seus conflitos individualmente e por sua personalidade, e coletivo por sua personalidade influenciar na vida em sociedade. Didaticamente, a gente pode dividir o ser humano em três categorias. O ser humano é prático e ativo, o ser humano é social e o ser humano é histórico. Prático e ativo por quê? Porque o ser humano necessita de trabalho para viver. E o trabalho é o que forma o caráter do ser humano. Então, é prático e ativo, que ao mesmo tempo que o trabalho constitui o ser humano, o ser humano depende do trabalho. O ser humano é social porque ele necessita de viver em sociedade para facilitar até mesmo a sua própria vida. Histórico, porque o ser humano é histórico. O ser humano é histórico porque suas características mudam de acordo com o tempo. Conforme a gente pode ver pela evolução, o ser humano está em crescente evolução. Sartre diz que o ser humano nasce sem essência, e sua essência é constituída ao longo da vida pelos seus atos. Então, todo ser humano reflete na sociedade a sua própria personalidade. Para ser humano, a gente precisa falar também do trabalho. O trabalho constitui o ser humano, como eu já havia falado. Enquanto o ser humano trabalha para mudar o seu meio, o seu próprio trabalho o transforma. Para Marx, o trabalho é a essência do ser humano, em condições determinadas e específicas. No entanto, o mesmo trabalho que constitui o ser humano e forma sua personalidade também o aliena, o que a gente pode ver em uma sociedade amplamente capitalista e influenciada pelo trabalho assalariado. O trabalho que constitui a personalidade dos seres humanos aliena-os de forma consumista. O que a gente pode ver quando, por exemplo, um funcionário de uma multinacional não pode consumir seus próprios produtos. E é muito importante a gente falar do trabalho da perspectiva de função do ser humano. O ser humano se humaniza quando, aliado a outros seres humanos, transforma a natureza. E, humanizando a natureza, ele se humaniza. Engels afirma que o trabalho formou o homem, enquanto os outros animais utilizam a natureza, o ser humano é o único com o poder de modificá-la. Porém, como eu já havia dito, o mesmo trabalho que constrói também aliena, porque a personalidade humana é mutável, ao mesmo tempo que a criativa e inovadora também é estática. Maquiavel, em uma de suas obras, ele diz que o homem é o lobo do próprio homem. Então, o homem que poderia ser o seu próprio melhor aliado também é o seu pior inimigo. O que eu quero dizer com isso? Que a exploração do outro ser e a necessidade de sempre ter bens materiais faz com que o ser humano se torne corruptível. E isso se deve ao processo do ser humano ser histórico, como eu já havia dito. Por quê?
porque a personalidade do ser humano varia de espaço e de tempo. A alienação surge pelo produto do seu próprio trabalho, então o ser humano se aliena por tudo aquilo que ele mesmo construiu, de forma que o ser humano consegue ser alienado materialmente e espiritualmente, porque a alienação corrompe. Porém, contraditoriamente, como eu havia dito, o mesmo trabalho que aliena contribui para a desconstrução moral do ser humano. Em todos os processos que eu já mencionei, a comunicação é um fator-chave. Por quê? Porque é através da comunicação que os seres humanos trocam experiências vividas e solucionam os seus problemas. Tudo isso que a gente falou também vai fazer parte do estudo do educador e do educando, que são os elementos principais da nossa abordagem. São os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. O educador e o educando, assim como todos os sujeitos já mencionados, todos os seres humanos, eles são seres dotados de senso crítico e de alienação. Eles fazem parte da história à medida que, junto com os outros seres humanos, eles constroem a história e são objetos da história quando se deixam sofrer influências por ela. O educador é quem é responsável por dar direcionamento ao ensino e aprendizagem. Já o educando é quem precisa do direcionamento do educador e ambos juntos transformar a sua história e a história humana. O educador, por encontrar-se num patamar cultural mais elevado e por desenvolver capacidades mais bem definidas, é quem deverá estimular o educando no processo de ensino-aprendizagem. É no contexto de relações sociais definidas que o educador e o educando se relacionam para realizar o processo de ensino-aprendizagem, que será abordado mais à frente, mais detalhadamente pelos meus colegas. O educador, em primeiro lugar, é um humano e, como tal, é construtor de si mesmo e da história através da ação. Em segundo lugar, além de ser condicionado e condicionador da história, ele tem um papel específico na relação pedagógica, que é a relação de docência. Na praxis pedagógica, o educador é aquele que, tendo adquirido o nível de cultura adequado para o desempenho da sua atividade, dá direção ao ensino e à aprendizagem. Na relação educativa, na praxis pedagógica, o educando é o sujeito que busca uma nova determinação em termos de patamar crítico da cultura elaborada. Dentro dessa perspectiva, o educando deve ser considerado um sujeito que constrói a si mesmo através do seu entendimento, da sua inteligência e da construção dos seus sentidos. O educando é um sujeito que necessita da mediação do educador para reformular sua cultura, para tomar em suas próprias mãos a cultura espontânea que possui, para reorganizá-la com a apropriação da cultura elaborada. Portanto, tendo como base as características fundamentais do educador e do educando, verificamos que o papel do educador está em criar condições para que o educando aprenda a se desenvolver, sendo de forma ativa, inteligível e sistemática. O educador, de forma alguma, poderá obscurecer o fato de que o educando é um sujeito ativo e que, para que aprenda, deverá criar oportunidades de aprendizagens ativas, para que o educando desenvolva suas capacidades cognitivas, assim como suas convicções afetivas morais, sociais e políticas. Além disso, o educador, como sujeito direcionador da praxis, deverá estar atento a todos os elementos necessários para que o educando efetivamente aprenda e se desenvolva.